Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre composição e decomposição de números racionais na sua forma finita. Tá, primeiramente, o que seria um número racional? Um número racional é um número que nós podemos escrevê-lo em forma de fração, tá? Por exemplo, o número 3/10. Eu posso escrevê-lo como forma de fração, então esse é um número racional. E esse número, uma fração, nada mais é que uma divisão. Você está pegando o valor 3 e dividindo por 10, tá? Então, é isso que nós vamos ver, como fazer a composição e a decomposição do número na sua forma racional e chegar na sua forma decimal, tá? Então, essa é a forma decimal, essa é a forma racional. Nós vamos ver inicialmente só usando critérios com divisões por múltiplos de 10, tá? Então, o que é que nós estamos fazendo? Por exemplo, o número, esse número aqui, 3,10, sem estar precisando fazer o uso da calculadora, tá? Ou fazer o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão é esse aqui, tá? Nós podemos dividir assim, tudo bem. Só que aí vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Aqui não vai ter como dividir, então vou ter que acrescentar 0, 0 e vírgula aqui. 30 dividido por 10 dá 3. Tá, tudo bem. Foi feita a divisão. Se o número for maior ainda, por exemplo, como é que eu vou escrever o número 25 sobre 1000? Dá para fazer por esse método aqui, mas seria mais trabalhoso, tá? Então, nós vamos usar umas regrinhas táticas de transformação, tá? De uma forma para outra e depois o inverso, para facilitar a nossa vida. Então, vejam o seguinte. Esse valor aqui, 25 dividido por 1000. Observe que nós temos 3 zeros aqui, certo? Nós temos 3 zeros aqui. Então, para a resolução disso aqui, eu vou escrever o número 25. E agora eu vou precisar fazer o seguinte. 3 zeros, eu preciso ter 3 casas decimais. Porque, ó, eu estou trabalhando com fração e transformando em número decimal. Ou seja, eu estou precisando de 3 unidades com vírgula. 1, 2, 3. Ah, professor, mas ficou um espaço vazio aqui. E depois que eu cheguei nessas três, contei essas 3 casas, o que eu vou fazer? Bom, se eu estou transformando a fração em decimal, quer dizer que vai ter que aparecer uma vírgula. Então aqui eu estou colocando uma vírgula. Depois da terceira casa, por quê? Essas 3 casas foram contadas porque nós temos 3 zeros. A quantidade de zeros indica a quantidade de casas decimais. A quantidade de zeros indica a quantidade de casas decimais. Então, uma coisa leva a outra, tá? Então, certo. Então, já contei as 3 casas e coloquei a vírgula. Mas pode ficar esses espaços vazios? Não. Então, nós vamos colocar um zero aqui e mais um zero aqui. Então, a divisão de 25 dividido por 1000 é igual a 0,025. Então, só recapitulando o que nós fizemos, primeiro nós observamos que
existiam 3 casas decimais, 3 zeros. Então eu precisaria contar 3 casas decimais. Eu vejo que eu reescrevi primeiro o número, né? Que estava aqui. 3 casas decimais, coloquei o zero, tá? Do mesmo jeito foi a parcela aqui, ó. O 3 sobre 10. No caso do 3 sobre 10, ele tinha quantos zeros? 1. Então, primeiro eu vou escrever o valor 3. Depois eu vou ver que o 3 só tinha... Aqui só tinha uma casa decimal. Então, uma casa decimal. Depois dela eu acrescento a vírgula. Esse espaço não pode ficar vazio, tá? Vírgula na 3. Não, tem que ter um valor. Então, nós acrescentamos 0. 0,3. Um outro exemplo. 357 sobre 10. O que acontece agora? Bom, eu vou usar o mesmo critério, tá? Reescrevo o número 357 e agora eu vou verificar as casas decimais. 1 zero, uma casa decimal. Então aqui eu vou colocar a vírgula. E já está definido. O resultado é 35,7. Tá? Já está resolvido. Ah, e se for ao contrário? Se eu tiver primeiro a casa decimal, 2,54. Como é que eu escrevo isso aqui, esse decimal, como fração? Tá. Se tem um decimal, eu vou ter que escrever agora como uma fração. Primeira coisa que eu tenho que fazer, contar as casas decimais, porque as casas decimais indicam a quantidade dos zeros. Ou seja, 2 casas decimais, eu sei que aqui embaixo terão 2 zeros. E acrescento 1, né? E agora eu vou reescrever esse valor de cima sem vírgula. 254 dividido por 100. Só isso. 0,0008. Como é que eu vou escrever esse valor? Tá, primeira coisa é que eu sei que isso aqui vai se transformar em uma fração. Vou conferir a quantidade de zeros. De zeros não, de casas decimais, tá? 1, 2, 3, 4. Se tem 4 casas decimais, eu sei que terá 4 zeros. 4 zeros. Tá? 10.000. Agora, na parcela de cima, eu vou escrever tudo isso? Não, só vou escrever o número inteiro, ou seja, um número que não é zero. 8. Por quê? Os zeros à esquerda, eles não precisam ser contados, tá? Só à direita. Então, à esquerda, eu deixo só o 8 mesmo. Tá bom? Por quê? Por que o 1 aqui? Todo número ele pode ser escrito como uma fração, tá? Por exemplo, o número 25. Como ele não tem vírgula, tá? Não tem casa decimal, a sua transformação é 25 sobre 1. Não tem zeros aqui, não tem casas decimais aqui. Então, não tem zeros. Se não tem casas decimais, não tem zeros. Mas ele pode ser dividido por 1. 25 dividido por 1 é o próprio 25. Tá?